Bom, o mercado está aguardando a volta das negociações, o mercado futuro de amanhã, que vinha de alguma forma descolado, aí, mostrando algumas referências, inclusive acima daquilo que a gente tinha observado recentemente, né? Uma hora a B3 puxava o mercado físico, outra o mercado estava bem próximo ali das negociações. E isso a gente tinha observado no mercado ao longo da última semana. Mas o que abalou o mercado nesse último final de semana, durante as negociações, Gleidson, acho que inclusive tem o áudio por baixo, áudio um pouco mais elevado, inclusive no retorno, nós temos aí o caso, a divulgação de um caso do mal da vaca louca, mais considerado como o mal da falsa vaca louca, até porque seria um caso atípico. Isso, sem dúvida, está sendo monitorado pelo mercado. Tanto é que quem vem conversar conosco ao vivo sobre esta situação, sobre o mercado, como é que vai encarar esta informação, é Petri Bebedouro e Berville Neto, a quem agradeço a participação nesse feriado, ponto facultativo para alguns, feriado para outros, né, mas carnaval. A você, meu, muito obrigado. E contextualizando, como é que está o clima, o tempo aí na sua região, nesse momento, Eberville? Oi, Braga, tudo bom? Boa tarde a todos. Braga, o tempo deu uma garoada. Não estava aqui em Bebedouro agora pela manhã, cheguei agora, mas na estrada a gente pegou uma chuvinha. Estava aqui em Minas, na divisa, e deu uma chuvinha, mas nada que gere problemas, pelo menos no nosso caminho foi tudo tranquilo. Mais de 50 mil lá. Ótimo, isso é muito bom. Agora, me conte uma coisa, Eberville, e essa informação que foi divulgada a respeito do mal da vaca louca, né? Esse caso atípico que seria lá no Pará. Braga, a nossa questão agora, vamos dizer, o que a gente tem que acompanhar é a evolução disso, né? Então, por enquanto, foram poucas as informações que o Ministério da Agricultura divulgou, que seria um animal mais errado. Então, o que já leva um pouco naquela direção, que seria o cenário mais provável, dada a situação epidemiológica do Brasil de risco negligenciável, se não me falha, ou desprezível, é o termo que a Organização Mundial de Saúde Animal usa para o Brasil e para um grupo de países, que são países que têm um monitoramento contínuo e que a situação epidemiológica não gera uma preocupação maior. Então, é o que se espera que seja confirmado, se for confirmado. Claro que melhor é que nem a atípica não seja. Se for atípica, quer dizer, se for confirmado algum caso de BSE, ou cefalopatia espongiforme bovina, que seja atípica, é o cenário mais provável dentre aqueles no caso de uma confirmação. Se isso acontecer, o que a gente deve ter? A gente deve ter a suspensão de vendas para a China, o que acontece por um acordo firmado do Brasil com a China lá em 2015, inclusive um acordo que seria muito importante que fosse revisto, dada a importância da China e dada a pacificação dessa questão, né? Porque a Organização Mundial de Saúde Animal, em 2021, 3 dias após a confirmação do caso, que aconteceu no dia 3 de setembro, no dia 6 de setembro ela já falou que o Brasil seguia com o mesmo status e que esse caso estava encerrado e eles não iam mais se pronunciar sobre o tema. Então, assim, eles deram o caso por encerrado. E aí nós ficamos ainda 102 dias sem poder mandar carne para lá. Então, essa questão da gente suspender e ficar dependendo de boa vontade, entre aspas, mas dependendo de uma liberação da China de um assunto que tecnicamente não tem respaldo nenhum, é um ponto que merecia uma atenção muito cuidadosa por parte do governo, e seria um grande passo se a gente conseguisse sair dessa dependência de suspender as importações, né? As exportações, no caso, para a China. Aspectos nesse sentido. O primeiro deles é de que não foi um fiscal do mapa que identificou na indústria, mas sim um médico veterinário que foi chamado na propriedade para atender ao caso desse animal, que teria já uma idade avançada, entre 7 e 8 anos, essas são as informações, e de que também a China, por sua vez, ela não importa animais
com esse padrão, né, com essa idade, com animais de até 30 meses, por dizer assim, né, são animais precoces aí nesse sentido. Também não haveria necessidade, por esse motivo, de promover um embargo, uma suspensão. Você acha que isso, mesmo com esses critérios, com essas informações, a China pode eventualmente jogar para o mercado e falar: opa, esse é o momento de renegociar, é um momento em que eu vou dar as cartas para o Brasil, é isso? Braga, essa última suspensão por um período tão longo, acaba nós não tivemos outra justificativa senão uma questão comercial, uma questão porque tecnicamente não há respaldo nessa suspensão, né? A partir do momento que a Organização Mundial de Saúde Animal define que nada muda no status do Brasil para a doença, aí daí em diante a gente está falando de questões comerciais, de questões que tem que ser analisadas aí sob outra ótica, não a ótica da chamada ciência, como virou moda se falar, né? Nesses últimos anos dessa fatídica pandemia. Então, hoje em dia virou moda falar em ciência, mas esse é um ponto que cientificamente estava resolvido em 6 de novembro. E aí, Braga, título de referência, assim, quase um histórico aqui, eu trouxe a movimentação do mercado, o que aconteceu nos 2 últimos casos de BSE atípica que nós tivemos no Brasil, né, em termos de precificação do boi. E aí a gente tem um ponto curioso, que até se alguém me perguntasse, assim, sem olhar o gráfico, eu não teria isso de cabeça, mas nós nos 2 casos, 10 dias depois da resolução da situação, o mercado estava num patamar acima do observado anteriormente ao caso. O problema foi que em 2021 o tempo dessa suspensão foi muito grande, então o mercado chegou a cair ali R$50 por arroba, né? Ele estava em 305 no início de setembro e chegou a 254 em outubro. Mas aí a gente tem que lembrar e ponderar que naquela época era uma época de oferta mais pesada de confinamento. Agora a gente está trabalhando com um cenário de gado oriundo de pastagens. Então, aquela pressão, aquela necessidade de venda por parte do pecuarista, ela não vai existir. E aí, claro, eu estou falando do cenário, caso esse caso se confirme e claro, partindo dessa linha de raciocínio, né? Ninguém tem nada confirmado ainda, torcemos para que não seja, mas uma diferença importante frente ao que aconteceu em 2021 é que agora a gente está falando de um gado oriundo de pastagem, que pode ser mantido lá por um tempo mais confortável, não existe aquela pressão de venda que nós chegamos a observar produtores confinadores soltando as boiadas por questão de pressão de custo e com o mercado caindo. Então, são pontos aí que diferenciaram as 2 ocasiões. E lá em 2019, isso aconteceu no final de maio. Então, o mercado ele cedeu um pouco e depois, 10 dias depois da resolução, a resolução naquele mas naquele caso anterior, ocorreu em 10 dias. E o mercado estava 2,5% acima da referência no dia da confirmação. Então, 31 de maio, o mercado estava em R$153 e no dia... aí, só uma colinha aqui. E ele, no dia... Desculpa, vamos lá. No dia 28 de junho, ele estava em R$157. Isso tudo referência a CPEA. Então, quer dizer, em ambas as ocasiões, ele saiu da suspensão em patamares superiores. Isso não quer dizer que a suspensão é pouca coisa, de forma alguma, porque nós, em 2021, tivemos uma suspensão muito longa. Então, é realmente algo que tem que ser acompanhado de perto e seguimos na torcida para que não se confirme. Inclusive, vai em linha, né, essa tua análise com o próprio presidente da ABEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne Bovina, o Camardelli, que fala: olha, a indústria está confiante. Tanto é que, em uma entrevista ao site Notícias Agrícolas, citou exatamente sobre essa confiança, né, que esse caso está sendo bem conduzido pelo próprio MAPA, pelas autoridades aqui no Brasil, e, lógico, a indústria aguarda o resultado com tranquilidade e confiança. Essa mesma confiança
deve ser repassado para o mercado, né? Aguarda-se também que mesmo numa eventual possibilidade de um caso atípico, né? A falsa vaca louca, né? Nós tenhamos aí uma questão, uma pressão da própria indústria, das autoridades aqui no Brasil, na tentativa de manter os negócios com a China, porque a China está esperando um momento qualquer para poder, né, jogar, como eu falei agora há pouquinho, né, jogar na mesa e pressionar, né? Será que vão fazer isso? É uma questão de mercado também, né? Se fizer uma avaliação nesse sentido, tudo é possível. Eles têm, vamos dizer, o direito de comprar quando quiserem. Agora, falar que não estão comprando por uma questão relacionada à vaca louca, ou na verdade eles nem deram muita resposta, né? Eles simplesmente não confirmavam a retomada, não liberavam novamente a carne. Isso basicamente era a informação que a gente tinha. Não havia uma demanda por esclarecimentos, né? Isso foi simplesmente sendo postergado e o mercado sentindo e a arroba baixando ali por um bom período. Aí depois, nós naquela época tivemos aquelas cargas que já tinham saído, então logo depois do embargo ainda saíram algumas cargas, e essas cargas em meados de novembro, na segunda quinzena de novembro, elas puderam ser internalizadas, então isso já deu vamos dizer, um prenúncio de que a liberação ocorreria, mas aí a liberação efetiva de envios novos ocorreu ali em meados de dezembro. E nisso o mercado e o confinador, principalmente daquela época, teve prejuízos fortíssimos, né? Então, essa leitura que o presidente da BIEC fez, e eu concordo que em termos de cadeia, a situação deve se resolver, não é algo que deve ter grande problema, pensando em pecuária brasileira como cadeia. Pensando no pecuarista, infelizmente, existe potencial para que tenhamos aí um período turbulento. Vamos torcer para que essa melhoria de relações internacionais que é tão anunciada pelo novo governo, o próprio ministro Fávaro também, ele ponderou que o Brasil vai voltar a ser deixar de ser um pária mundial, segundo palavras dele, né? Que seja o primeiro movimento aí positivo no que diz respeito à pecuária, o governo tratando e fazendo essa volta rápida. E tudo isso a gente está falando caso se confirme, né, Braga? É sempre bom deixar esse parênteses, mas torcendo para que o ministro faça das suas palavras ações nesse sentido. Tomara, todos nós estamos torcendo para que isso realmente seja descartado, problemas eventuais que possam ocorrer também, né? A gente está torcendo, enfim, pensamento positivo não basta, mas sim autoridades aí atuando da mesma forma aí, que estão ágeis, né, nesse sentido, para que sejam esclarecidas todas as dúvidas. Agora, para poder encaminhar com relação ao mercado, fora esse caso, como é que deve abrir o mercado nesta quarta-feira? Ajustes, uma semana mais curta depois do carnaval, há um pouco mais de demanda por parte da indústria depois desse período? Praticamente 3, 4 dias sem compras, sem abates. Algumas plantas até tiveram abate ontem, mas foram raras. Agora, uma semana mais curta, como é que deve se movimentar ou se comportar, na verdade, o mercado? Braga, eu acho que amanhã não vai ser um bom dia para o mercado, não. A gente tem a informação que a gente teve agora nessa segunda-feira são de alguns frigoríficos não lançando preço, não abrindo compras, ou tentando colocar gado na escala sem preço, né? O que nos lembra lá de 2021. Então, vamos acompanhar, torcendo para que não se confirme esse caso de BSE atípica. Mas caso ele se confirme, vai ser um período aí de pressão de baixa, pelo menos tentativa de pressão. E aí a gente tem esse equilíbrio. Até que ponto o fato de a gente ter um gado em pastagem vai ser suficiente para segurar as cotações, porque o pecuarista vai poder reter esses animais. Eu acredito que o impacto dessa notícia tende a ser menor do que foi em 2021. Na verdade, tende a ser consistentemente menor. Do ponto de vista de pressão ali por parte de venda do produtor. Só que, paralelamente, estamos em um ano de maior descarte de matrizes e temos que acompanhar isso. Então, eu acho que, caso se confirme, a torcida é para que a resolução ocorra da forma mais rápida possível. Mas um ponto, talvez, que seja importante é que
já que há essa incerteza na retomada, em 2021 os pecuaristas foram colocando gado na escala, muitas vezes até sem precificação. Esse gado foram confirmando a escala de abate da indústria, que continuou pressionando as cotações. Também porque tinha incerteza quanto ao escoamento da carne. Também a indústria ela não se beneficia completamente. É claro que ela não fica com o ônus para ela repassa a pressão para o pecuarista, mas ela não se beneficia de uma suspensão de vendas para a China. Mas nesse momento, como a gente tem essa boiada de pasto, talvez esse pecuarista não simplesmente vai colocar gado na escala sem preços, porque tem essa possibilidade de manutenção. Então talvez seja uma realidade de disponibilidade de gado e de facilidade de compra da indústria um pouco diferente do que foi em 2021. Vamos acompanhar. Bom, só para poder finalizar, pegando esse gancho, né, esse assunto eu ia deixar para amanhã, condições das pastagens com essas últimas chuvas, com exceção ao oeste do Rio Grande do Sul e o oeste também de Santa Catarina, que não é tradicionalmente uma área produtora de gado de corte, mas, enfim, mantém as condições de pastagens adequadas para poder segurar um pouquinho o gado, né, como você mesmo disse, no pasto, é lógico, por um período limitado, mas garante essa possibilidade ao pecuarista para não entregar sem preço à indústria, os seus animais, não? Isso, Braga, assim, sempre tem regiões e regiões, né? O Brasil é gigante, mas em linhas gerais, fevereiro é um mês de disponibilidade confortável de pastagem e pensando em clima, alongando até um pouco a análise, as projeções ali são de que o El Niño realmente dê as caras no segundo semestre. Então, da região central do Brasil mais para a região norte, os produtores ali devem começar a considerar essa possibilidade e a pensar que pode ter um segundo semestre um pouco mais fraco de chuvas. E aí pensar nas estratégias relacionadas e assim por diante. Mas assim, está muito longe ainda, eu só estou falando com base no que aconteceu no último El Niño, quando a gente considera o ano inteiro, que foi 2015, tivemos chuvas abaixo da média da região central para norte do Brasil em diversas regiões de referência que a gente fez um estudo recente. Tá certo. Iberville, muito obrigado pela tua participação, sem dúvida, muita gente aqui ligada, a gente sabe da apreensão do pecuarista nesse sentido, e lógico, ninguém ganha com isso, nem a indústria, muito menos o pecuarista, né, que carrega praticamente 100% do ônus nesse sentido. Amanhã a gente está de volta, torcendo para que tudo seja esclarecido quanto antes. Muito obrigado. Até amanhã. Bom finalzinho de carnaval. Obrigado, Braga. Um abraço a todos e até amanhã. Até amanhã.